Bueno, vamos entrar na predicação desse domingo 10 de novembro do ano 2024. La verdadeira santidade. Eu vou falar dessa verdadeira santidade, não, que eu estou muito santo. Então você tem autoridade para dizer, não, que eu estou de saco e corbata nesse calor terrível. Esse saco acá de quando eu tinha 25 anos, esse saco, não? Foi quando eu me formei. Tinha 20... Hã? Não é de Prada? Ah, é de Prada, por isso. Já estava pensando, esse saco, esse traje me custou 100 reais. 100 reais. Comprei na promo em La C&A, na tenda que tem já em Brasil, que tu vou cá e se foi, não? Comprei nessa tenda, tipo Fala Beja hoje, essa tenda Fala Beja, era tipo essa tenda. E comprei aí, e me foi muito bem. Até hoje me viste muito bem. Bueno, abram suas Bíblias em 1 Pedro, nosso irmão Pedro, vamos dizer, para falar de pecado, nosso irmão Pedro tem autoridade, não? Chavão negou Jesus. É o tipo que negou Jesus já está, aqui vai me dizer mais esse tipo, não? Pero ele realmente, o problema não é nós outros negarmos a Jesus, porque negar a Jesus, todos nós outros hemos negado a Jesus também, não? Diz 1 Pedro, capítulo 4. Todos nós outros hemos negado a Jesus de certa maneira, em algum tempo de nossas vidas, ou que só hoje mesmo, negamos a Jesus. De alguma maneira nós outros negamos a Jesus sempre. Pero o problema não está em negar Jesus em si, o problema está em quedar com essa negação na mente, não quedar com a mente tapada, não, com a mente obstruída por el pecado. Aí está o problema, não? Ou com a falsa santidade também, porque o pecado e a falsa santidade. Por que digo falsa santidade? Porque justo hoje estou de traje, não estou muito hermoso. Eu já sei que sim, graças. Não é necessário que lo digam. Pero isso acá não é santidade nenhuma, não demonstra uma santidade. Aunque é bonito, a formalidade é bonito, está formal, não tá mal. Pero muitos cristianos creem que a santidade se trata ou passa por uma exteriorização, deixa-me explicar bem, porque realmente a santidade se trata do exterior também, não? Porque a santidade tem que ser visível por los hechos. Pero não é uma exterioridade pintoresca, não é algo pintado, não é mirra, hermosa dibujante, mira como ela dibuja bem, vê? Então, se a santidade não é solamente uma foto, não? A ver, sacame a foto aí, sacame a foto. La fotógrafa, não? A santidade não é a foto, assim, ó, que é assim que é da bonita. Ó. Parece que está dando aquele mensagem, não? A santidade não se trata de uma foto, não? De um estereotipo visível, sino não de uma visível aparência, sino de uma aparência realmente que não só aparenta, sino que realmente és. Nós outros somos santos, essa é a verdade. Tu e eu somos santos, por mais que somos pecadores todavia e pequemos, nós outros já somos santos por el trabalho, por la obra de Jesus, não por minha obra. Não é por eu me portar bem ou por me pôr um saco, uma corbata, que sou santo, sino por la obra de Jesus em la cruz, santificando-nos. Não nos santificar quer dizer separar para uma boa obra. É isso que quer dizer o verbo, literalmente. Santo é separado, nada mais que isso. Agora, vivimos uma vida santa? Aí é que está, de isso vamos falar hoje um pouco. Generalmente tu e eu não vivimos uma vida santa. Por quê? Porque estamos muito presos à ideologia mundana. E a ideologia mundana hace com que nós outros não estejamos separados. Que ser santo é estar separado. Então, se vivimos ao contrário da palavra, santo, que é estar separado, vivemos presos à ideologia mundana. Não? Vamos ler um pouco, porque vamos ler bastante hoje. Vamos ler por partes. Não? Diz assim, posto que Cristo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Posto que Cristo ha padecido
Já empieza a falar algo que nós outros não nos gusta, nós outros, não? Essa coisa de padecimento. Os discípulos não entenderam, se acordam, não? Estamos lendo em Marcos, que Jesus já está falando aí que vai morrer. E os discípulos não entenderam muito bem isso, não querem saber de nada com a morte, com o sofrimento. Posto que Cristo ha padecido por nós outros em la carne, vós outros também armaos del mesmo pensamento. Qual o pensamento? O pensamento que pensava Jesus. Não é o meu pensamento. Não é esse pensamento de uma ideologia mundana. Pois quem ha padecido em la carne terminou com o pecado. Ou seja, Jesus padeceu na carne para terminar com o pecado. Para não viver o tempo que resta em la carne, conforme a la concupiscência de los hombres, sino conforme a la vontade de Deus. Ou seja, tu e eu, é de isso que temos que nos acordar sempre e de viver o quê? Não vivendo conforme a vontade de la carne, sino conforme a vontade de Deus. Não? O que nos está falando o apóstolo Pedro, que está nos recordando que assim como Cristo também sofreu na carne, nós outros também devemos estar preparados para sofrer. E esse sofrimento não é solamente que Deus, não é um sofrimento para pagar pecados, porque tu e eu não podemos pagar pecado. A Gégio falava na escola bíblica que nossa mente vem do catolicismo romano e vem do paganismo que influenciou o catolicismo romano, como influenciou o judaísmo, la mezcla, o secretismo religioso, la mezcla com vários povos, isso com que cada povo adquirisse. Bueno, isso vemos, irmãos, em la ofrenda de Abel e de Caim. Eu já he predicado uma prédica antiga minha, la ofrenda de Abel e de Caim. Em la ofrenda de Abel havia graça, porque havia o fruto de um animalito, o que ele pode ser? Nada, por um animalito, não? Ora, lá plantita, se bem que o animalito nós outros também cuidamos, pero o animalito ele vive, não? Num ambiente sano, ele vai viver sanamente, não? Hoje, por suposto que há muitas mais plagas e muito mais problemas que o homem tem que cuidar mais de los animais, não? De los animais de campo, digo. Pero generalmente los animais, bueno, ustedes acá, por aí, vieram del campo ou já passaram por aí campo, sabe, os animais se criam, come o que há, o resto de comida, e vai se criando. Bueno, los perros, não? Quando eu era chico, los perros comiam e viviam muito fortemente. Depois que inventaram essas porcarias de comida para perro, solo para as marcas quedarem caríssimas, não? Quedarem riquíssimas, porque é caro a comida para perro. Se parar para pensar, o que passa com os perros? Eu nunca, quando eu era pequeno, eu nunca vi um perro morrer de câncer. Nunca he visto. Não sei se vocês se acordam. Os primeiros perritos, eu nunca vi morrer de câncer. O perrito morria de erro e mais ou menos, não? Generalmente morria atropelado, morria de outra maneira, não? De acidente, porque era difícil. E agora os perros desenvolveram um montão de enfermidade, um montão de problema, não? Devido... Pero a ofrenda de Abel era uma ofrenda de que, bueno, qual recurso aí? Era um animalito e ele não podia ser nada. Sem embargo, a ofrenda de Caim tinha na mano dele, não? Tinha que cuidar, o próprio Deus disse ao homem que tinha que cuidar da terra, não? Que a terra ia produzir, pero com seu sudor de frente, tem que trabalhar a terra. Se bem que depois que a terra está trabalhada, se produz sola também, por suposto, eu tenho que regar, tenho que cuidar. Uma planta sola não vive sola. Estou falando de uma planta não, frutífera, não estou falando do chuchu, que o chuchu é uma erva, vamos dizer, até... Algumas são boas, são medicinais, não, mas algumas são daninas, não? Não estou falando disso, eu estou falando do esforço que Caim teve em sua ofrenda e que Abel ele entregou, vamos dizer, fruto de seu coração. Ele entregou sua dádiva a Deus, entregou de coração. E Abel e Caim ele queria esse reconhecimento de Deus, já que ele teve tanto esforço. Então, como eu dizia,
o sofrimento não nos hace apto para Deus no sentido de eu estou pagando meus pecados. Isso não, porque meu pecado quem pagou foi Jesus. Foi o sofrimento sim, pero o sofrimento de Cristo na cruz. E foi Jesus. Agora, os sofrimentos hoje nos ensinam algo. Estão para nos ensinar algo. Nos ensinar a ser um ser humano melhor. Não um ser humano pior. Vê que quando nos passam algumas coisas, nos travamos e dizemos, nunca mais vou ser isso, nunca mais vou ser outro, nunca mais vou ter comunhão com fulano, nunca mais vou tomar essa decisão. Por suposto, tem algumas decisões que realmente não devemos tomá-las mais, não? Pero não quer dizer que o sofrimento tem que nos tornar piores. Ao revés, o sofrimento tem que nos fazer pessoas melhores, pessoas transformadas, lavadas e remidas pela sangue do Cordeiro. O sofrimento, ele tem um propósito, que é o quê? Nos alejar do pecado e assim com que nós outros nos volvamos à vontade de Deus, ao chamado, ao que Deus nos ha chamado. Não? Vamos seguir lendo, e aí hablo, essa seria a parte 1 da predicação, não? Essa motivação, esse propósito desse sofrimento, de que não é por nada mesmo, nos passa. A mim, me passa um montão de coisa aí, eu entendi. Uma vez mais, lendo esse texto, eu disse, então se é por isso que casei com minha esposa. Glória a Deus. Tem tudo um propósito na vida, não? Deus me quer ser um ser humano melhor. Hoje eu era muito malo antes, ou então eu vou estar muito bueno, porque é terrível, não? Bueno, vamos seguir lendo. 1 Pedro 4, del 3 ao 4, diz assim, baste já o tempo passado para ver hecho o que agrada a los gentiles, andando em lascívia, concupiscência, embriaguezes, orgias, dissipações e abomináveis idolatrias. A estes lhe parece coisa estranha que vós outros não curais com eles, e nem mesmo desenfreno de dissolução e os ultrajam, ou seja, os molestam, não? A gente do mundo, quando nós outros, às vezes não, é cristianismo de hoje. Vou fazer uma crítica aos dois cristianismos, de antes e de hoje, não? O de antes não podia ser nada no mundo, não? Tinha que andar de traje assim, como estou eu, sempre. E não podia ser nada, não podia jogar lá pelota, não podia ir ao cine, não podia... Tudo era pecado. E o cristianismo de hoje, tudo pode, não? Tudo pode, os tipos estão todos tatuados, gênero de arito. Nada de contra ela tatuar e ela arito, nada de... Eu não tenho... Vos haga com tu corpo e com tu vida o que vos queira. Pela corda que vai prestar conta a Deus. Isso acordate, não? E que ele tatuar, por melhor que seja os produtos que pongam aí, o melhor tatuador do mundo te pode produzir sim um câncer, uma enfermidade ou até contrair sida por meio dele tatuar, não? Ah, pastor, mentira, porque a hora usam agulhas especiais. Bom, vai já e agalô, eu não pretendo aquilo, não? Se vai quiser ser, é um problema totalmente tujo. Eu não estou predicando de contra nada disso, porque isso é pabada. É pabada predicar de contra a tatuar e é pabada também a ser um tatuar, segundo minha visão, não? E segundo a visão bíblica, pode ser o que queira de tua vida, pela qual que vai prestar conta de hoje, de tudo o que vai dizer. E todas nossas ações vai ter uma reação, não? Vai ter um resultado final para essas ações nossas. Agora, a gente andava e tudo estava proibido, e hoje está tudo permitido. Hoje, é cristianismo de hoje, não há diferença com uma pessoa mundana. Ou seja, vou até dizer que até há, porque em las pessoas mundanas, às vezes são mais amáveis, mais unidas, menos enojonas, estão mais tranquilas, habla menos mal del outro que os cristianos. Os cristianos são mais iracundos, são mais enojones, hablam mais mal entre um do outro, não conseguem manter relações, não conseguem desacordar acerca de um tema. Vou ver que os tipos de Boca e River estão peleando, para daqui a pouco estão juntos, chupando e comendo assado, não? Tranquilo. Ou seja, e entre os cristianos, às vezes não conseguem estar juntos,
Porque pensam diferente, divergem. Imagina, eu penso diferente de meus amigos. E eu me confraternizo com eles. Não tenho problema nenhum. Não te seja são uns hereges. Quem vai para o inferno são eles. Eu los advirto, não? Depois de aí seja... Se não escute, o problema é deles. Agora, amistad com o mundo, eu não tenho. Eu tenho amistad com as pessoas mundanas, não com o mundo. Que diferença há? A diferença é que uma coisa é a relação humana, outra coisa é o que eu hago com essa relação humana. O que atitude eu hago? Agora, me comporto como mundano? Não é necessário compartilhar nem comportar-se como mundano. O que o mundano faz? Que exemplo? Eu dou um exemplo básico. Tomar é pecado? Não lo é. Pero emborrachar-se é pecado. Um exemplo, não? Ele mundano, o mundano que habla mal de todos, não? Eu estou com eles. Eu não vou falar mal. Eu vou evitar, vou dizer bueno, buscar o bueno, não? E se realmente a pessoa for muito mala, muito tóxica, bueno, aí sim tem que se separar. O que eu estou falando é lá me está com o mundo e lá me está com o mundano. É diferente. Porque lá com as pessoas devemos manter relação. Porque como eles vão ver Cristo refletido em nós outros? A sal que Jesus mandou nós outros ser tem que estar dentro de onde? Hoje as igrejas predicam que a sal está dentro do saleiro. Pero a sal está dentro do saleiro? Sim, porque o cristiano só é cristiano na igreja. E só pode escutar música cristiana, vestir-se cristianamente, falar o cristianês, vê que há um idioma cristianês, não? Ou seja, e a sal, onde tem que estar infiltrada com o mundo. Eu tenho que estar entre as pessoas que não falam palavras lindas às vezes, mas eu não tenho que me corromper com elas. Onde estava Jesus? Jesus passou com os religiosos? Nunca. Jesus solamente peleou com os religiosos. Tuvo encontros malos com os religiosos. Jesus estava entre os pecadores. E Jesus estava pecando? Porque estava entre os pecadores? Não. Se ele não pecou. Então, se da mesma maneira nós outros. Agora, eles que só nos ultrajam, não hablam de nós outros, se honram. Pero às vezes hablam com razão, porque há igrejas que são completamente satânicas, que satanizam as pessoas, não? Como dizem aí, contava o testemunho hoje, vendo? Não, a pessoa queda satanizada quando sai da igreja. Que isso? Isso não é de Deus. Ou seja, agora, aí realmente a pessoa mundana tem razão de dizer, falar mal dessa igreja e criticar o evangelho, como infelizmente há tanta crítica acerca do evangelho, pero desse falso evangelho, o verdadeiro evangelho, como dijo Pablo, se ustedes hacen essas coisas, Pablo, que em Gálatas 5, quando ele habla de los frutos del amor, ele diz, contra essas coisas não há lei. Ou seja, nadie te vai julgar se vós ama de verdade, se vós isso por amor, se vós realmente sois bueno, nadie vai te julgar. E se essa pessoa te julgar, já no fundo ela já sabe que ela já está equivocada. E isso nada mais por sua consciência mala que é mala e despreciável. Porque uma pessoa normal, por mais que seja mundana e não seja cristiana, ela já vai se dar conta de que está mal. Se é algo contra vós, quando vós está sendo bem. Porque, irmãos, quando hacemos o bem, se vós está salvando um animal, se vós está salvando uma pessoa, quem vai criticar? Quem vai dizer, não, deixá-lo morrer? Não, nadie em sã juízo vai dizer que está mal isso, não? Se hacemos coisas boas. Então, se temos que nos dar conta de que temos que abandonar esse estilo de vida viejo que nós outros hemos tenido, por isso habla do tempo passado, dessa vieja natureza, como vai dizer Pablo, acá está falando Pedro, desse tempo passado que éramos dessa maneira, pela hora somos pessoas diferentes, devemos refletir essa transformação de Cristo em nossas vidas, não? Para que os outros possam ver a sal da terra e a luz do mundo. E temos aí que manter firmes nessa nossa fé, nosso novo modelo de comportamento, pero não um modelo inspirado e dito por la religião, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, não. Vou tomar a decisão correta. Bueno, só desse tema eu poderia predicar horas, não? Pero quero passar já desse segundo ponto. Vós tomar boas decisões, decisão baseada na palavra de Deus, em el amor, em las ensinanças de Jesus,
Isso é vida transformada. Não é poner um saco, uma corbata, vestir-se de um estereotipo. Vamos seguir lendo. Versículo 5. Pero ellos darão conta ao que está preparado para julgar a los vivos e a los mortos. Está falando de quem? De los mundanos, dejar-los mundanos. Dejar-los mundanos. Eles serão julgados por Deus. Aquele que te molesta, aquele que te maltrata, aquele que... Irmão, deixar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus, Deus vai julgar. Não? Porque por isto também ha sido predicado o evangelho a los mortos, para que sejam julgados em carne, segundo os homens, pero vivam em espírito segundo Deus. Ou seja, Pedro está tratando acá do evangelho predicado a los mortos, para que o quê? Para que vivam segundo Deus, quando um realmente aceita Jesus em seu coração. Que é tu e Jô, não? Eu estou cá predicando para uma congregação, um dia de Santa Cena cristiana. Então, se todos somos cristianos acá, se supõe, então se teremos que viver essa vida segundo a vontade de Deus e quedar tranquilo acerca do mal, acerca do mundano, acerca de todo essa contenda, essa burla, não, como dizia no versículo de antes, deixar Deus se vai encargar. Eu não tenho que pedir juízo contra nadie, eu não tenho que julgar nadie. Deus mesmo se trata de hacê-lo, não? Assim como Deus me julga a mim também, não? Então, nós outros fomos chamados a viver segundo os estándares divinos, os estándares de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer para nossas vidas, e não julgando, criticando ou julgar segundo os parâmetros de minha religião, não? Que às vezes quando eu sento para falar com cristianos de outras igrejas, que pensa diferente, o tipo julga segundo o conceito de sua religião. E eu explico para ele, às vezes alguns que eu vejo que se pode falar, não? Que são pessoas, vamos dizer, normal dentro de uma norma, dentro de um estándar de sique, não? Porque há alguns que são tão diablo quer dizer opositor, não? Que não se pode nem falar com a pessoa. Então, se eu charlo, o Chavão vem e me dá uma explicação lógica científica segundo sua doutrina. O livrito de sua doutrinação, eu digo para ele, você sabia que historicamente isso daí não é assim? Ou isso daí é segundo a rama tal, que eles começaram a crer dessa maneira, pero no começo os discípulos de Jesus não era assim? E algumas coisas que hacía os discípulos de Jesus também, no começo, estava errado. Não sou eu que digo isso, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Por exemplo, eles seguiam guardando muita coisa do judaísmo. E Jesus chegou a Pedro em visão e disse a ele, não, Pedro, está vendo esses animais impuros? Mata e come, porque não diga que é impuro o que eu já santifiquei. Ponto final. E então ser isso com que Pedro fora já na casa de Cornélio e tudo mais, que quando Pedro chegou, todavia isso, um montão de coisa errada, não? Pero bueno, esse tema hablamos outro momento. Vamos seguir lendo, versículos 7 e 9. Mas o fim de todas as coisas se acerca. Será que Pedro já estava dizendo isso, não? Imagina nós outros hoje. O fim de todas as coisas se acerca. Acá esse fim de todas as coisas se acerca. Mas já que está falando também de um apocalipse, não? De um final. Pero, hermanos, não sabemos o dia de nossa morte. Pode ser hoje. Que isso, pastor? Não diga isso. Vamos começar a chorar, não? Não sabemos o dia de nossa morte. A gente que morre com 10 anos, 5 anos, 6 anos, 40 anos, 80, 100, 120. Não há fecha para morrer dia específica ou idade específica. Bueno, se supõe que os que são mais grandes já estão mais cerca, não? Vê, nosso irmão Félix está aí mais cerca de tocar larpa que a guitarra. A irmã Kika também está apontando aí, pero... 77, mirá? Pô, nem parece. Tá aí, tinha uma piba. Ah, voz 70. E ele 77? Ah, sim, em janeiro, sim. É o que? Dia 7, não?
Que dia? 10. E ele em junho. E quantos anos o Félix? Hã? La mesma idade? Meu avô. Que bueno. Bueno. Então vocês, por supuesto, por la ordem natural da vida, as pessoas mais grandes vão morrer antes de nós outros. Pero não sabemos o dia. Então, se acá está dizendo o quê? O dia se acerca, não? Mas o fim de todas as coisas se acerca. Não sei quando Jesus vai volver. Se depois o quê? Sóbrios. Sóbrio não borracho. Mirá quantas vezes essa palavra sóbrio e velar, quantas vezes aparece? E Pedro aprendeu com quem? Com Jesus. Por suposto, Jesus recitou essa palavra várias vezes. O que é ser sóbrio? Não é zelete de não estar borracho solamente. Ser sóbrio, biblicamente, quer dizer de discernir, de saber diferenciar entre o bueno e o correto, entre o amável e o insuportável, entre a coisa que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Isso é ser sóbrio. É como vamos a compartilhar hoje aquela Santa Cena. E o texto da Santa Cena diz, para discernir acerca de isso que vamos a ser, para estarmos conscientes de comer esse pão e tomar esta copa, que já deve ter acalentado com esse calor, não? Estava friozito. Bueno, hoje no Zito estava friozito, não? Para uma vez vou deixar no freezer. Muitas graças, meu amor. Hermoso. Bueno, pero já vai para já hora. Aí tá. Vamos seguir lendo. Sede, pois, sóbrios e velar em oração. E ante todo, ou seja, ante todo isso que ele está falando, tem entre vós outros o quê? Fervente amor. Por quê? Aí ele explica o porquê. Porque o amor cobrirá a multitude de pecados, hospedá-los uns aos outros sem murmurações. Lá, o hecho de hospedar para nós outros, por aí está muito lejano a nós outros, não? Pero na cultura deles, não. Eles estavam obrigados, praticamente por lei, a hospedar a pessoa 3 dias, no mínimo, não? Qualquer casa, se vou golpear-te na casa, ela não te conhece, pero vou ter que deixar a pessoa entrar, hospedava a pessoa 3 dias. E depois desses 3 dias, a pessoa tinha que sair. E depois, igual vó poderia invitá-la para seguir, pero aí é outra coisa, não? Era a invitação de uno. Pero vó estava obrigado a receber essa pessoa, não? E aí nesse dia alimentá-la, atendê-la, não? Era assim a parte dela costumbre deles. E de certa maneira era uma lei, não? Uma lei interna, não? De uno, uma lei cultural, vamos dizer. Como acá em Argentina, tomar mate, não? Vamos dizer. E agora, por que está falando isso acá, del amor, não? Sobretudo, ante todo isso que ele disse, não? De ser sóbrio, de velar. Porque, irmãos, se nós outros não atuamos com amor, e nós outros não nos confraternizamos, imagina que esperar do mundo. Há que, se bem que hoje, como eu dizia a modo introdutório, no começo, há pessoas mundanas que podemos ter uma relação de amistade muito melhor que pessoas cristianas. Infelizmente, porque os cristianos... Pero isso porque os que se dizem cristianos não são cristianos de verdade. Pero a pessoa que mais podemos ter relação no mundo tem que ser um cristiano. Infelizmente, hoje, já não se pode mais contratar um cristiano, a ser negócio com um cristiano. Não, eu compro e vendo instrumento acá, e os que mais me pediram rebarras ou queria pedir algo, mas não tem uma patita de microfone para regalar, ou uma cosita, um cablezito. Sempre me pediram, era cristiano. E na cara dura, alguns. Com uma cara dura incrível. E eu me acordo, o outro teclado blanquito que eu tenho, gris que eu tenho, que comprei, inclusive de um chavão que... Ou seja, comprei, já esse negócio com ele, já vendi um módulo para ele me deu esse teclado e me deu uma plata, em forma de pago, não? E o chavão é refamoso, eu não sabia. Como era, Antônio, da banda qual? Uma banda de rock famosa cá em Argentina. Eu disse, bueno, e vou tocar, eu toco cá na igreja no mais de ele. E vou tocar de onde?
Não, eu toco em alguns lugares, alguns teatros. Ele, que bueno. Ele disse, toquei já no Gran Rex. Eu disse, eu nem conheci o Gran Rex, depois que me di conta que realmente é um teatro incrivelmente grande e famoso. Não, Babasônico não, era Vox Day, sim. Vox Day, era dessa banda. E o chavão humilde, queria que dá para tocar, charlamos um rato, dijo que vai venir qualquer dia, assim, ao menos dijo, por suposto, nunca viram, pero era a intenção dele, que sabe, não? Dijo que tinha um estúdio, que eu podia visitá-lo quando quisera, me deixou seu telefone, seu contato. Chavão vindo cá, não se molestou de eu ir já levar o teclado para ele. Gente boníssima, não? Eu disse que vivi em Montetingolo, a hora outro me vem já de zona oeste, num lugar mais feio que vive. Vivi em Montetingolo. E era crente, já disse, bueno, o que passa é que eu não vejo peligro porque Deus me cuida, não? Eu aproveitei, não? E já que é tão crente, não? Andar. Vem no alto mais viejo e viajar. E todavia, que é um descontozito, gastei não sei quanto de nafta. PR, claro, eu tenho 3 PR e nafta. Pero pediu, hein? Pero querer que te lo regale também, te lo regalo. Não pode nem ser broma e ser irônico, porque aceita realmente, não? Esse tipo de gente que não pode ser chamado cristiano, porque isso o cristiano não deve ser, não? Se for de broma é outra coisa, não, estou bromeando, entendo o valor das coisas. E outra coisa é vender o produto, vende uma porqueria por um preço muito grande, não? Parar. Está sobrevalorizado, está mais caro que em la tienda teu produto, parar um pouco, não? Isso passa cá em Argentina bastante e entre os cristianos. É triste, não? Então, esse amor que temos que ter, não? Tenei entre vós outros fervente amor, porque isso cobrirá a multitude de pecados. Porque se eu vejo meu irmão com amor, eu não vou sentir o pecado dele, irmão, porque sentimos o pecado de los unos a los outros. Sentimos. Se eu empeço a tratar mal vocês vão sentir meu pecado. Se eu estou enojado ou qualquer maneira mal que eu tiver, vocês vão sentir que eu estou mal, que eu estou tratando mal e que és um pecado. Agora, se actuar com amor, vai cobrir. O amor cobre a multitude de pecados, não que Pedro está falando aí. Vamos seguir lendo e já vamos terminar. Que assim ministramos na Santa Cena. Versículo 10. Cada um segundo o dom que ha recebido. Ou seja, eu não posso dar para vocês algo que eu não recebi. Eu dou para vocês o que eu recebi, segundo o dom que eu recebi. Segundo o dom que ha recebido, ministro a outros. Por isso que a igreja é o que é um corpo. O pastor não é que tem que ter todos os dons. Cada um tem um dom. O pastor sim, há dom que o pastor tem que ter o dom da palavra, o dom de ensinar, não? O dom de receber misericórdia, de exortar com amor. Porque o pastor, há pastores que exortam, porque é uma função pastoral exortar, chamar a atenção, não? Pero não hace com amor, porque não adquiriu esse dom, tem que desenvolver esse dom, ou tem que deixar de ser pastor, ou deixar de exortar. Porque se eu exorto sem amor, a pessoa não pode receber, mas não estou falando com esses que não se pode dizer nada, que já é uma manteiguilla derretida, não? E estes generalmente são os mais avaros, ignorantes, soberbios, por isso não querem ser corrigidos, não? Eu estou falando de por um lado, a pessoa que exorta ser um animal, ser um bruto em la exortação. Quando Pablo diz que tem que ser hecho com amor isso. Há dons que o pastor tem que ter. E se não tem que ter, tem que desenvolver. Agora, os outros dons, que seja o dom de sanidade, não é só o pastor que tem que ter. Todos nós outros temos que desenvolver todos os dons, porque somos um corpo em Cristo, não? E aí ele diz, ministro a los outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Por isso é uma multiforme graça, é uma multiforme de actuar. Deus atua de cada maneira, em cada momento, conforme a sua graça. Ele não hace igual.
A igreja Betel não tem que ser a igreja, de maneira nenhuma. Hoje, as igrejas são o quê? Iguais. São iguais, porque cada uma copia na outra. É o comando Ctrl+C, Ctrl+V corta na computadora. Não, copia e pega. E aí, todas são iguais. Por suposto que vamos imitar coisas buenas que funcionaram. Dentro de tudo não está mal, pero temos que ter nossa identidade como igreja. Nossa igreja é diferente das outras igrejas. E ponto final. E não tem que ser igual. Não tem que ser igual. E não é melhor que a outra, ou a outra é melhor que a nossa. Todas são buenas, todas são buenas se atuam segundo o Evangelho, não? Se o parâmetro é Jesus. Pero não é que ser igual. A única coisa igual que temos que ter são os parâmetros de Cristo. Isso sim, todas têm que ser igual. Na mesma doutrina, na mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo bautismo em Deus, não? Em Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa mesma fé. Então, ou seja, Pedro está nos advertindo o quê? Que já está chegando o dia. É o dia final. E o dia final pode ser hoje para nós outros. Não sabemos quando vamos a morrer. Se alguém cá sabe quando vai morrer, não sei, sois um bruxo, não sei. Não saber quando vai morrer. Ou seja, estou sendo irônico, porque nenhum bruxo sabe de nada, não? Só quem tem o poder de la vida e la morte é Deus. Então, vocês, Pedro está nos exortando para viver essa vida sóbria e vigilante em oração. Hoje, não amanhã, hoje tenho que prestar atenção em minha vida, enfatizar o que estou sendo. Isso é a verdadeira santidade. Acorde-se de que toda a predicação está falando dessa verdadeira santidade, que não é um estereotipo, um saco, uma corbata, um estereotipo cristiano, ou a maneira de falar, ou dizimar e ofrendar. Não, é realmente eu poner minha vida, vigilante, orando, pensando, buscando de Deus e actuando com amor, já que esse amor vai cobrir todos os pecados, não na multitude de erros, sabendo que eu também sou um pecador e eu também cometo erros, não sou perfeito. Vamos seguir legendo e terminando. Cada um no segundo o dom que ha recebido, ministre a outros. Isso eu acabei de dizer, não? Isso eu acabei de ler, não? Bom, então, usar esse dom que eu recebi para serviço, coisa que as igrejas hoje não fazem. Os irmãos que, às vezes, realmente têm dom. Se o tipo tem dom de sanar, que é a primeira coisa que ele faz? Campanha. Para quê? Para sanar a gente? Não, para ele que dar mais famoso. Receber mais like, receber mais plata, que dar mais famoso. E a que ele tenha plata. Essa é a verdade. Estou falando pavada? Por quê? Qual foi o nome das pessoas que Jesus sanou? Não sabemos, não? E foi o próprio Jesus. E a Bíblia sabe o que diz? Que ele sanou muito. Algum par de sanidade de Jesus está relatada. O escritor, os evangelistas dizem o quê? Que ele sanou mais e que não dá nem para relatar todos os hechos de Jesus, quando ele habla isso. Ou seja, se Jesus, o Deus encarnado, não quedou sendo campanha disso, Jesus isso campanha de sanidade? Não isso campanha de sanidade. Não é bíblico essa campanha na igreja. Não é bíblico. Depois se ofendam comigo, que se querem ofender, problema. Eu sigo a Jesus. Eu vejo o que Jesus isso. Jesus isso campanha de sanidade? Não. Jesus isso campanha, vamos dizer se isso campanha para ensinar a gente, para predicar a palavra de Deus, para falar princípios de conduta, de relações humanas. Isso sim, o sermão de la montanha, que ele quedou falando aí, se crê que ele predicou por mais de 12 horas. Por isso que a gente teve hambre, não? E ele teve que alimentar a gente. Pero que campanha de sanidade Jesus isso? Ele ia passando e às vezes a gente venia, tocava, sanava, ou ele via que alguém com algum propósito, tinha um propósito específico, ou a gente buscava ele, e ele sanava. Ele não dizia, vamos a ser hoje uma reunião de sanidade interior. Fala, sanidade interior me mata, não? Uma cá na igreja me dijo uma vez, não? Sanidade interior. Parar um pouco, que sanidade interior? Sanidade interior é a predicação de hoje, é toda a predicação minha, sanidade interior. Porque Cristo quer sanar nosso interior por meio de sua palavra. Ou seja,
Então, eu tenho que saber utilizar os dons que Deus me deu para bendezer ao outro, porque o dom, o que quer dizer dom na palavra? Dom quer dizer regalo. Dom é regalo, é dádiva, é um regalo de dádiva, a dádiva pertence à graça de Deus, está falando do divino. Deus me ha dado, eu dou a vocês, porque eu não posso cobrar. As igrejas que hacen hoje cobram os dones, que às vezes até Deus bendiz e usa o tipo, não? E o tipo, ou seja, o que eu estou falando é tudo mentira, não? Ele vai dizer, não cobramos, pero sim que cobra. Manipula a gente na ofrenda, isso não é cobrar? Ou seja, isso não é cobrar, era melhor que cobrara, não? Ia ser menos pecado se cobrara. Pero ela manipula, engana a gente, para que a gente ofrende, e gene o bolsillo dele, e ele queda administrando o dom, que às vezes realmente Deus deu o dom ao tipo, não? Para ele bendezer, e que ele acha se famoso, grava vídeo na internet, não? Ele grava ou ele derrama, um grande evangelista aí derrou assim uma película dele. E eu tive o desprazer de vê-la, não? Eu estou tentando conseguir em minha vida desvê-la, desver essa película horrível de porcaria que eu vi, não? Eu tive que pagar por ela, todavia, pela entrada, não? Pero bueno, graças, meu amor. Graças. Eu tive que ver essa película horrível, não la vejam. Não, dele evangelista, como é que é o nome dele? Palau, Luiz Palau. Estava vivo, está vivo todavia ele ou estava vivo? Murió, pero estava vivo quando fizeram a película. Como que vão ser uma película de minha vida, eu vivo? Eu não permito. Aí ele dizia, todavia, eu te amucho, não, que é de la bondade, não, de ser humano. Que é isso, pastor, está rugando ele? Não estou rugando ele. Estou rugando a atitude, que isso está mal. Como vai ser uma película de minha vida? Agora, essa consciência a gente não tem. A gente põe me gusta, a gente paga a entrada para ver, a gente vai ver, a gente diz que está bem. Crê que está bem. Não está bem. E ele dizia, não, é que eu não queria, pero disseram. Não, se eu não quero, não vão ser. Não vão ser, ou então se eu vou sair, falando em todos os lados que está mal. Bom, disseram, pero está mal. Eu vou dizer que não. Como vão ser uma película de minha vida? Como predicador, não. Agora, se querem me exaltar como outra coisa, como assim, bom esposo, bom padre, né? Não? Bom músico todavia me falta, pero bueno. Como que vai exaltar o tipo como bom cristiano que era, que foi responsável por tantos avivamentos? E como vai medir a quantidade de vidas que salvou, a quantidade de vida que alcançou? É muito medíocre o nosso cristianismo, muito medíocre, é muito pequeno. Nós outros medimos quantas almas aceitaram Jesus hoje. Como eu vou medir isso? Porque a gente passou na frente. As campanhas que eu ajudei meus amigos, e não foram poucas, que eu já ia tocado na praça milhares de vezes em Brasília, e acá um par de vezes, que eu ajudei meus amigos, a gente que passava, eu quero aceitar Jesus. Não, eu já aceitei Jesus, pero sim, quero me reconciliar. Mentira, é porque queria passar na frente nesse dia, porque está acostumado a passar na frente, nada mais que isso, para receber uma oração. Então, isso não é administrar o dom de Deus, isso não é santidade, isso é mentira. Tudo isso é mentira. A verdadeira santidade é eu ter o dom e eu dar grátis, porque eu recebi grátis. Não estou falando de uma instrução, não estou falando que não deveria existir seminários. Tem que haver seminários, os seminários têm que ser pagos, o curso de música tem que ser pago. Eu não digo nada disso, isso são talentos, é entendimentos. Eu estou falando de lo básico da predicação do evangelho. Isso sim tem que ser grátis. Isso é anunciar o evangelho. Não, ministros que recebem para milhas de fortuna para poder predicar, para poder dar uma charla. Uma coisa é um estúdio, porque o estúdio sim é diferente. O estúdio é diferente, é um assim... Ele, pastor, para a sua igreja, é o mínimo que ele pode ser, é dar um estúdio. Por quê? Então, irmãos, vivemos essa parte caótica do evangelho. Isso não é santidade. Jesus nos invita a viver uma santidade, a utilizar os dons para servir nossos talentos, nossas capacidades, nossa inteligência, a servir a los demais, a ajudar, não? Ajudar a los demais. Então,
vamos terminando a predicação, vamos concluindo para passar um momento de dízimos e ofrenda, não, de Santa Cena. Vamos a entender o ponto principal dessa predicação, que essa verdadeira santidade, não, essa vida santificada e apartada que Deus nos demanda, que Ele já nos comprou, já nos salvou, já nos bendijo, não? Estar enfocada nas coisas de Deus. Estar enfocado nas coisas de Deus não é estar enfocado em congregar, em estar na igreja, não. Estar enfocado nas coisas de Deus é comprar, comercializar, vender, estudar, estar fora e pensando sempre, sou um cristiano, tenho que amar, tenho que perdonar, tenho que ajudar, não? Tenho que entender que esse outro está sendo esse mal, ou está sendo isso, porque não tem nenhum entendimento de Deus. Isso é estar enfocado nas coisas de Deus e não buscar as coisas do mundo. Que são as coisas do mundo? É o desenfreno, é o hedonismo, a busca desesperada por ele prazer. Não digo que não compre um auto ou na casa, ou que vá viajar, não digo nada disso. Isso está bueno a ser parte de nossas vidas também, ter momento de ócio, de prazer, pero a búsqueda desenfrenada por isso é enfocar no mundo, e nós outros não hacemos isso. É amar, é servir com os dons que Deus nos ha dado, não? É refletir essa transformação de Cristo em nossas vidas. Isso é santidade, refletir a transformação. Cristo nos ha transformado. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, te rogamos nessa manhã, tus mais ricas e grandes e abundantes bendições sobre nossas vidas. Perdão por nossos pecados, Senhor, nos ajuda a ser tua vontade cada dia mais e mais, e que essa palavra não saia de nossas vidas, que podamos entender que nós outros somos santos, separados em Ti. Te damos glória e graça, Senhor, por tudo que Tu eres e haces, Senhor, por tudo que Tu haces em nossas vidas. Tu eres um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus bondadoso.